noite, gente. Meu nome é Eliseu. Eu sou o dirigente da tenda de caridade Caboclo Pedra Branca, uma terreira que fica aqui na cidade do Rio Grande, no bairro Coab 2. O tema do vídeo de hoje é: que história é essa de orixá brigando pela cabeça do filho? Já aconteceu algumas vezes de eu estar conversando com um irmão que é dirigente espiritual ou pai de santo de nação, que é também conhecido como Batuque aqui no Rio Grande do Sul, e eles me disserem que havia dois orixás brigando pela minha cabeça, o Ori. Certa vez, isso aconteceu quando eu estava jogando búzios. E eu me lembro que eu era bem mais novo, eu tinha aproximadamente 30 e poucos anos. Naquela época eu já estranhava essa ideia. Hoje em dia eu não acredito mais nessa proposta. O importante aqui, antes de continuar o vídeo, é deixar bem claro desde já que, mesmo não acreditando nessa ideia, eu respeito. Acontece também que alguns irmãos vêm me procurar para terem um atendimento individual, vulgo consulta espiritual, e me relatam que nas consultas que tiveram com outros pais de santo, foi dito que haviam dois orixás brigando pela cabeça ou ori daquele irmão ou irmã. Bom, e segundo essas pessoas que vieram se consultar comigo aqui, eram respostas que às vezes não tinham nada a ver com a pergunta que eles faziam. Até agora eu ouço pessoas falando nisso, e muitas vezes não me intrometo, não digo nem sim nem não. Se a pessoa acredita naquilo piamente, não entra em contradição ou discussão. Somente as pessoas que me conhecem pessoalmente sabem que eu não acredito nessa história. Às vezes, alguns irmãos pagam caro para terem acesso a um jogo de búzios, ou jogo de cartas, ou tarô, para terem algumas respostas. E as pessoas, mais precisamente os pais de santo, dirigentes espirituais, cartomantes, por falta de competência, não têm capacidade de responder algumas perguntas e inventam respostas esdrúxulas e que não tem nenhum sentido, nenhuma lógica, para tentarem explicar algumas coisas que esses irmãos que foram consultar perguntam. E, infelizmente, isso acontece muito. Algumas pessoas que somente querem ganhar dinheiro se autodenominam cartomantes ou pais de santo e começam a atender pessoas leigas. Isso eu não estou querendo generalizar, dizendo que não existam cartomantes bons e que não tenham, no caso, pais de santo que jogam búzios de uma forma correta. Não estou querendo dizer isso. Deixar bem claro também aqui. Mas a gente sabe que no meio dessas pessoas que fazem um bom trabalho tem muito charlatão, né? Tem muita pessoa sem vergonha aí querendo só arrancar dinheiro dos outros. Após fazer as minhas considerações pessoais sobre essa história de orixás brigando pelo ori dos filhos de fé, vou tentar explicar qual o meu entendimento energético e espiritual sobre isso. Eu gosto muito dos conceitos e fundamentos da Umbanda Sagrada, que o pessoal também conhece como Umbanda Sagrada de Rubens Saraceni, principalmente a respeito de orixás e linhas e 7 linhas. Lá na Umbanda Sagrada, eles dividem as 7 linhas de uma maneira bem interessante. Dá uma procurada lá, eu tenho até um vídeo aqui no canal falando sobre Umbanda Sagrada. Você pode dar uma olhada. Eles atribuem aos orixás e as 7 linhas vibrações, tá? Particulares, né? Particularidades que representam, no caso, a linha em si e também o orixá. Tá? E eu recomendo que você dê uma estudada, que é bem interessante.
Vamos falar sobre essas representações, sobre esse fundamento da Umbanda Sagrada. Esse fundamento ele não pega só no âmbito do orixá em si como divindade, mas sim como uma vibração, uma energia sublime. Então, Oxalá representa, por exemplo, a espiritualidade, Xangô a justiça, o equilíbrio, Oxum o amor, Obaloê a evolução e a cura das doenças. Tudo isso de uma forma bem simples, sem enfeites. Então, eles fazem essa relação. E você pode procurar até mesmo aqui na internet, não somente aqui no canal, mas em outros lugares você vai encontrar. Bom, na verdade, a crença iorubá também atribui características específicas para cada orixá. Os iorubás, a crença iorubá não fala em linhas, em 7 linhas de Umbanda. É uma particularidade da Umbanda Sagrada, mas ela fala em características específicas para cada orixá, que a gente chama vulgarmente de arquétipo do filho do orixá ou do orixá, que são duas coisas diferentes. Por exemplo, Xangô também representa a justiça, tá? Oxum, amor, etc. Mas, segundo a visão do panteão iorubá, né, é muito complexo a gente tecer algum tipo de explicação baseado nessas ideias, né? Não, eu quero dizer que também existe explicações, né, características de orixás, características dos filhos de orixás pela tradição iorubá, pela cultura iorubá. Mas eu acho, no meu entender, que quando a gente quer fazer algumas explicações sobre energia, é muito mais simples eu particularmente, me remeter à Umbanda Sagrada. Porque ele já está tudo explicado de uma maneira bem simples, sem enfeite, sem muita lenda, sem muita historinha. É tudo bem simples e bem fácil de se entender. Contudo, voltando à teologia da Umbanda Sagrada, que é mais simples e acessível, podemos imaginar o seguinte, vou dar um exemplo aqui, depois vou falar sobre um caso real, tá? Vamos chamar de exemplo número 1. Nesse exemplo hipotético, quer dizer que hipotético quer dizer que é um exemplo que não existe. É uma ideia, é um exemplo apenas. Nesse exemplo hipotético, vamos imaginar um filho de Xangô. Vamos dizer que aquele irmão é filho de Xangô. Que em determinado momento da sua vida, esse filho de Xangô ficou doente e foi até o seu pai de santo pedir ajuda espiritual. Isso acontece muito. Às vezes a pessoa tem um problema de doença mais sério e vai ali ao pai de santo. O seu pai de santo jogou búzios e decidiu que deveria ser feito um trabalho, uma oferenda para Obaloaê ou Xapanã, para ajudar na cura desse irmão. Isso é uma coisa comum que acontece nas religiões de matriz africana e também na Umbanda. A pessoa está lá com uma doença meio complicada. Eu vou fazer um trabalho para Obaloaê, que é considerado por mim como um orixá da cura, e Xapanã, que é o orixá da nação, que corresponde, vamos dizer, é semelhante ao Obaloaê. E aí o pai de santo fez lá. O trabalho é feito e esse irmão resolve jogar búzio em outro pai de santo. Que às vezes as pessoas não ficam totalmente satisfeitas. Eu vou lá naquele pai de santo lá, o dinheiro tá sobrando, né? É uma piada, tá, gente? Eu vou lá e vou jogar búzios. Fica aquele outro pai de santo para ver como é que tá o meu caso. Acontece muito isso aí. Aí esse pai de santo, que ele foi segundo pai de santo que ele foi jogar búzios, ele não sabe que o irmão fez esse trabalho de saúde. E ao jogar os seus búzios e não ter muita sabedoria ou destreza, encontra-se muito pai de santo aí jogando búzios que não tem ainda destreza. E isso é uma coisa até que posso até fazer um vídeo falando sobre isso. E esse pai de santo acaba percebendo que a energia ou axé de cura de Obaloaê
ou Chapanã está envolvendo aquele irmão. Esse pai de santo menos experiente também percebe uma energia de Xangô, claro, porque esse irmão é filho de Xangô, envolvendo o consulente, energia ou axé, tá? E não entende nada, fica totalmente perdido e diz que o consulente é filho de Xangô. Bom, pelo menos acertou. Mas aparece Obaluaê e ambos estão brigando pela cabeça do consulente, tá? Essa história, ela não é tão, como eu posso dizer assim, ela não é tão hipotética assim, tá? Digamos que eu já ouvi casos semelhantes. Então eu dei uma mascarada aqui nas informações, mas isso é uma coisa que já aconteceu, tá? E agora no segundo exemplo que eu vou dar, vocês vão ver. Bom, a questão a ser considerada é que, na verdade, o Búzio, ele não mentiu ou se enganou. Quem não teve competência foi o pai de santo que não soube interpretar a jogada. É simplesmente isso que eu quero dizer. Eu não estou dizendo que o Búzio seja ruim, que não tenha pessoas que saibam jogar Búzio, que não tenha pessoas que sabem jogar, que sabem jogar uma carta, um tarô, que não tem capacidade de adivinhação. Não é isso aí. Eu estou falando que muitas coisas, muitas bobagens surgem por pessoas que não têm capacidade, que não têm axé para jogar, que não têm conhecimento. E aí acontecem essas besteiras aí. Às vezes estamos precisando do axé ou energia de determinado orixá nas nossas vidas. E rogamos pela ajuda do orixá sem necessariamente um trabalho espiritual ou uma oferenda ser feita. E aquele axé chega na nossa vida e nos envolve, sendo uma energia diferente, muitas vezes, da nossa energia ou do axé do nosso próprio orixá. Então, como eu dei aqui o exemplo hipotético ou quase hipotético, o irmão é filho de Xangô, então ele ficou doente, aí ele foi pedir ajuda para o pai de santo fez lá um trabalho espiritual, uma oferenda, para Obaloê, o Chapanã, e ele ficou envolvido com aquela energia. Aí ele foi lá num outro pai de santo, e o pai de santo não sabia desse trabalho, mas esse trabalho foi bem feito. E Chapanã e Obaloê estavam realmente ajudando aquele irmão. O axé da cura estava envolvendo aquele irmão. E o pai de santo não sabia. E aí ele jogou o búzio e começou a tentar responder, e aparece muitas vezes aquele orixá ali, no caso o Chapanã, e o cara se perde. O cara não tem destreza. Tem muita gente que a gente sabe aí que só quer arrancar dinheiro dos outros. Então ele não tem destreza. Bom, sendo assim, aquela energia acaba confundindo o jogador de búzio menos preparado, que acaba não entendendo o que está acontecendo e dá informações absurdas ao consulente, dizendo, por exemplo, que tem 2 orixás brigando pela cabeça, pelo ori dele. Por que muita gente fala isso? Ou se não fala que tem uma quizila. Bom, vou deixar isso para outro vídeo, a história das quizilas. Por quê? Porque a pessoa não tem capacidade. Porque a pessoa, de uma hora para outra, como a gente vê aqui na cidade do Rio Grande, um pai de santo, ele se prepara ali em 3 meses. O cara já é pai de santo, já tem axé de faca e já joga búzios em 3 meses. Enquanto que a gente sabe que numa casa de religião séria, numa nação séria, né, um candomblé, demora anos para a pessoa ter uma permissão de jogar um búzios e etc, e outros axés. Então fica complicado. E aí a pessoa responde lá um monte de bobagem, falando que os orixás estão se engalfinhando, estão quebrando o pau pela cabeça do fulano ou do beltrano. Por quê? Porque não sabem, não tem outra resposta. Eu já soube de um caso em que um filho de Ogum, vejam bem, um filho de Ogum, que estava tentando resolver um problema judicial e foi orientado a firmar velas e pedir ajuda para Xangô resolver o seu problema. E posteriormente, esse irmão, tá?
esse irmão filho de Ogum, ele foi jogar búzios e quase sempre aparecia, tá? Quase sempre aparecia Xangô respondendo algo e o Pai de Santo não entendia. Por quê? Porque o irmão era filho de Ogum, um exemplo. Mas ele firmou velas, ele fez oferendas pedindo para Xangô ajudar ele numa questão judicial e fez isso durante vários dias, né? Nem foi dias, foi meses. E ele estava totalmente envolvido com a energia de Xangô. Inclusive, ele conseguiu resolver o problema judicial dele. E aí o Pai de Santo, meia boca, despreparado, inapto, jogava búzia e aparecia sempre o Xangô respondendo o quê? O Pai de Santo não sabia interpretar, não sabia nem fazer a pergunta direito do que o cara queria. E aí ele resolveu assim, ó, bom, nessa história ele disse assim, ó, o Pai de Santo, o inapto, respondeu que o irmão era filho de Xangô. O irmão se indignou e disse que não, e que sabia que era filho de Ogum. E o Pai de Santo, para não perder, Pai de Santo de meia tigela, meia boca, não sabendo interpretar o que disse, né? Não sabendo interpretar a jogada, aliás, a jogada que o Búzios estava respondendo, disse que Xangô e Ogum estavam brigando pela cabeça dele, pelo ori dele. Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Nesse caso, o Pai de Santo, desqualificado, que queria mostrar serviço, mas não sabia, em nenhum momento recebeu que aquele irmão tinha um problema na justiça e que Xangô estava envolvendo ele como seu axé para que ele pudesse resolver o seu problema, mas que ele era filho de Ogum. Tá? Então, onde eu quero chegar? Existem muitas respostas, tá? Muitas respostas lógicas, interessantes para várias perguntas que os irmãos muitas vezes vão perguntar num jogo de búzios, num jogo de carta. Mas eu acredito que essa história de orixá brigando pela cabeça da pessoa, se engalfinhando, imagina lá, né? O Ogum e o Xangô brigando, espadada e machadada, aquela história toda. Gente, isso para mim é ridículo. Isso é coisa de gente que não pensa. Essa história para mim é ridícula. Então, assim, quando tu pensa em orixá, tu vai pensar o quê? Que eles têm as mesmas características, as mesmas reações nossas. Então, tu tá falando de um orixá, imagina o orixá brigando, se agarrando a pau pela cabeça de um filho. O orixá vai ajudar o filho dele e o outro orixá vai ajudar aquele mesmo irmão, independente de ser filho ou não. Todos os orixás vão ajudar aquele irmão, independente de ser filho ou não, e ninguém vai se agarrar a pau, como a gente está ouvindo aí as pessoas, esses pais de santo aí, inexperiente, falando bobagem. E aí eu concluo com uma coisa assim, ó. Gente, essa resposta para mim é muito simplória, tá? Para não dizer que é uma palhaçada, tá? Mas vamos deixar simplória, para não causar, né? Para não causar problemas. Constantemente vemos vídeos de humoristas vestidos de orixás. Eu mesmo sou fã aqui de um humorista aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Então, de vez em quando ele aparece lá falando, né, vestido de orixá, ele lá e a turma dele vestido de orixá. Ou a gente vê às vezes animações, né, feitas pela IA ou feitas por programas, gracejando ou debochando acerca dessa ideia de orixá se agarrando a pau, se engalfinhando, a Inhansã se agarrando a pau com a Oxum. Bom, que eu saiba, essa questão de Oxum é com a Obá, né? Mas não, já Inhansã se agarrando a pau com Oxum, Inhansã se agarrando a pau com Iemanjá, Iemanjá se agarrando a pau com Ogum. Gente, que isso? Que palhaçada é essa? Vocês colocam o orixá de uma hora como uma divindade, depois reduz o orixá a um ser humano cheio de defeitos. É bem complicado. Mas mesmo assim, tá? Essa é a minha ideia a respeito, tá? Continuem com a sua crença,
fazendo bem de preferência, crescendo, se evoluindo em caráter, em luz, se tornando pessoas melhores. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, Facebook e WhatsApp. Não se esqueça, tá? Por favor, de se inscrever no canal. A sua inscrição é muito importante. Quanto mais inscritos a gente tem, melhor, tá? E o seu like também é muito importante para nós. Aí você pode mandar esse vídeo aí para um colega seu que é de nação ou de umbanda. Tanto faz. Se você não clicou no sininho, clique no sininho de notificações para receber notificações de novos vídeos que são publicados. Boa noite, obrigado e fiquem com Deus.